Eu acreditava que os laços de sangue eram inquebráveis, moldados por anos de convivência e memórias compartilhadas na nossa infância. No entanto, o convite de casamento do meu próprio irmão veio acompanhado de um ultimato humilhante, uma lista fria de condições para que eu pudesse, quem sabe, ser considerada digna de testemunhar a sua felicidade. Ele escolheu o status e a arrogância, subestimando o orgulho de quem sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. O que ele não esperava é que o respeito não se impõe através de exigências e que certas feridas se transformam em uma resposta silenciosa, definitiva e inesquecível. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som do arquivo PDF, abrindo na tela do meu notebook, quebrou o silêncio daquela noite abafada. O vento que entrava pela janela trazia o cheiro típico de poeira misturada com a fumaça dos escapamentos da avenida principal, bem ali no coração de Belo Horizonte. Eu esperava um convite delicado, talvez com detalhes em relevo e um laço de fita elegante. Afinal, era o casamento do meu único irmão, Otávio. Em vez disso, o que se expandiu diante dos meus olhos foi um documento frio, timbrado e intitulado Termo de Condutas e Requisitos para Convidados de Honra. Minhas mãos começaram a suar frio no teclado. Li a primeira linha em voz alta, sem conseguir acreditar no tom imperialista que saltava da tela. Para garantir o padrão estético e a harmonia da cerimônia, a presença de familiares próximos está condicionada ao cumprimento integral das diretrizes abaixo. Eu passei os dedos pelos olhos, respirando fundo. O ar parecia pesado, carregado com o aroma do café passado horas atrás, que já esfriara na caneca sobre a mesa de madeira. Olhei para a primeira exigência. Eu deveria emagrecer cerca de 7 quilos em 2 meses para caber perfeitamente no modelo de vestido específico que a noiva dele, Letícia, havia escolhido para o altar. Não importava se aquele corte não valorizava meu corpo ou se me deixaria desconfortável. A estética era soberana. A segunda exigência cortou ainda mais fundo. Eu precisaria cobrir a cicatriz que tenho no braço esquerdo, herança de um acidente de carro que quase tirou minha vida na adolescência, usando uma maquiagem especial de alta cobertura para não chocar os convidados da alta sociedade dela. A terceira determinava que eu não poderia levar nenhum acompanhante que não passasse pela aprovação prévia do comitê organizador, o que excluía sumariamente meus amigos mais próximos. A quarta exigência limitava o meu tempo de fala na recepção a 0. Eu não teria direito a discursar ou parabenizar os noivos no microfone. E a quinta, a gota de água, exigia que eu fizesse uma doação financeira expressiva para a cota de lua de mel deles em Fernando de Noronha, um valor em reais que comprometeria 3 meses do meu salário na empresa de auditoria. No final da página, uma mensagem de texto de Otávio vibrou no meu celular. Complete-as, e talvez você seja digna de ficar ao nosso lado. Senti o sangue subir pelas minhas bochechas, deixando minhas orelhas quentes. Aquela arrogância não combinava com um menino que cresceu dividindo o mesmo quintal comigo, correndo atrás de bola na rua de terra. A ambição e o círculo social de Letícia haviam transformado meu irmão em um completo estranho. Ele tinha vergonha de onde veio, vergonha da nossa simplicidade e, principalmente, vergonha de mim. Peguei o celular com os dedos trêmulos e disquei o número dele. O aparelho chamou 3 vezes antes que a voz arrastada e impaciente de Otávio preenchesse o receptor. Oi, espero que tenha lido o documento. Letícia precisa fechar a lista com o cerimonial até amanhã cedo. Você vai conseguir cumprir tudo, né? A voz dele não guardava qualquer traço de carinho fraternal. Era a voz de um burocrata, fechando um negócio. Otávio, você está falando sério? Perguntei, sentindo um nó doloroso apertar minha garganta. Você está me mandando uma lista de exigências corporais e financeiras para eu poder ir ao seu casamento? Eu sou sua irmã. Olha, não começa com drama. Ele bufou do outro lado e consegui ouvir o barulho de talheres ao fundo, indicando que ele jantava em algum restaurante sofisticado do bairro Lourdes. A família da Letícia é muito tradicional. Eles têm uma imagem a zelar. Não posso ter deslizes no altar. Se você não se enquadrar no padrão, vai destoar nas fotos e nos vídeos. É simples. Quem quer estar presente, faz um esforço. Um esforço? Cobrir minha cicatriz? Pagar um valor absurdo para validar minha presença? Minha voz falhou por um segundo, mas a indignação logo assumiu o controle. Você tem noção do quanto isso é humilhante? Humilhante é você querer estragar o dia mais importante da minha vida com essa sua teimosia. A decisão é sua. Se não puder cumprir, a gente inventa uma desculpa para os convidados sobre a sua ausência. Tenho que desligar agora. Os pratos chegaram. Pensa bem. O clique da ligação encerrada ecoou no meu ouvido como uma bofetada. O silêncio voltou a reinar no meu apartamento, quebrado apenas pelo zumbido baixo da geladeira na cozinha. Fiquei paralisada por alguns minutos,
olhando para a tela do computador onde o documento ainda exibia suas linhas arrogantes. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto, mas, ao passar pela linha do queixo, eu a limpei com firmeza. A dor da rejeição cedeu lugar a uma clareza fria e cortante. Eu não iria chorar por quem me via como um estorvo estético. Se Otávio queria um espetáculo perfeito, desprovido de sentimentos reais, ele teria exatamente o que pediu, mas não da forma que imaginava. Abri uma nova aba no navegador de internet. Meus dedos agora digitavam sem hesitação. Acessei o site da companhia aérea e busquei voos internacionais. O destino já estava traçado na minha mente. Paris. Eu tinha algumas economias guardadas para uma emergência ou uma viagem futura, e não havia momento melhor para gastá-las do que naquele exato instante. Em menos de 10 minutos, reservei as passagens e o hotel para a exata semana do casamento. Eu estaria bem longe daquela hipocrisia, aproveitando o outono europeu enquanto eles desfilavam suas falsidades. No entanto, eu não pretendia simplesmente sumir sem deixar rastro. A afronta de Otávio exigia uma resposta à altura, algo que rasgasse o véu de perfeição que ele e Letícia tentavam ostentar diante de toda a elite local. Eu conhecia os segredos do meu irmão. Sabia de onde vinha parte do dinheiro que ele usava para impressionar a família da noiva, e sabia exatamente quais eram as feridas que ele tentava esconder sob ternos caros de alfaiataria. Caminhei até o armário do meu quarto e puxei uma caixa antiga de metal, guardada no fundo da última prateleira. O metal frio contrastava com o calor que ainda fazia no quarto. Ali dentro estavam guardados os registros reais da nossa história familiar, documentos e provas que Otávio jurava terem sido destruídos anos atrás para reconstruir sua narrativa de herdeiro bem-sucedido. Olhei para aqueles papéis com um sorriso irônico, desenhando-se nos meus lábios. Preparei um envelope pesado, lacrado com fita adesiva forte, e escrevi o nome dele na frente em letras garrafais. Aquele seria o meu presente de casamento. Um presente que seria entregue no momento mais oportuno, garantindo que o choque fosse generalizado. O envelope pesado repousava sobre a mesa de centro, uma presença quase magnética na penumbra do meu apartamento. O tic-tac do relógio de parede parecia ditar o ritmo dos meus pensamentos, que oscilavam entre a mágoa profunda de ter sido rejeitada pelo meu próprio irmão e a fria convicção de que eu precisava agir. Otávio queria manter as aparências a qualquer custo, construindo uma fortaleza de mentiras para impressionar a família abastada de Letícia. Ele só esqueceu que eu conhecia os alicerces frágeis daquela mesma fortaleza. Na manhã seguinte, o sol forte de Belo Horizonte começou a estalar nas vidraças. O calor já se anunciava logo cedo, trazendo aquele abafamento característico que faz o asfalto cheirar a pneu queimado. Peguei o envelope e fui trabalhar, tentando focar nos relatórios de auditoria. Mas a humilhação das 5 exigências ainda queimava na minha mente. No horário do almoço, caminhei pelas calçadas movimentadas do centro, desviando dos vendedores ambulantes e do barulho estridente das buzinas dos ônibus na Avenida Afonso Pena. Meu destino era uma empresa de entregas expressas particulares, de extrema confiança. Paguei uma taxa considerável em reais para garantir que o pacote fosse entregue em mãos, especificamente para o cerimonialista do evento, com instruções estritas para ser aberto apenas durante o momento dos discursos e da abertura dos presentes principais. O atendente, um rapaz jovem que ostentava um crachá com o nome de Murilo, carimbou o documento com um som seco que selou o destino daquela farsa. Protocolado, moça. Entrega garantida no sábado da cerimônia, direto no salão de festas, disse Murilo, empurrando o comprovante pelo vidro do balcão. Obrigada. Certifique-se de que chegue exatamente na hora marcada, respondi, sentindo um misto de alívio e ansiedade chacoalhar meu estômago. Os dias que antecederam a viagem passaram como um borrão. No meu trabalho na empresa de auditoria, encontrei apoio em uma grande amiga e colega de equipe, Camila. Ela percebeu meu abatimento logo nos primeiros dias e, durante uma pausa para o pão de queijo na copa da empresa, fiz um desabafo completo. O cheiro do café fresco e o ambiente acolhedor me deram forças para relatar cada linha daquele termo absurdo que Otávio havia me enviado. Eu não consigo acreditar que ele teve a audácia de colocar isso no papel, comentou Camila, batendo a caneca na mesa com indignação. Emagrecer? Cobrir uma cicatriz que conta a história da sua sobrevivência? Isso é doentio, Cecília. Você está certíssima em não pisar naquele lugar. Ele não te merece lá. O pior é saber que ele prefere uma mentira perfeita a me ter ao lado dele. Respondi, limpando o canto dos olhos para não borrar a maquiagem antes de voltar para as planilhas. Mas eu já resolvi tudo. Comprei as passagens para Paris. Vou embora na sexta-feira à noite. Isso é maravilhoso. Vá e mude de ares. Enquanto eles vivem esse teatro brega de aparências, você vai estar caminhando à beira do rio Sena, bebendo um bom vinho e se valorizando. Estarei aqui, torcendo, por cada minuto da sua liberdade. Camila segurou minhas mãos com firmeza.
E aquele gesto de apoio genuíno foi o combustível que eu precisava para não vacilar. Na sexta-feira do meu embarque, o clima na cidade mudou drasticamente. Uma chuva fina e persistente começou a cair no final da tarde, deixando o trânsito da capital mineira completamente travado. Dentro do táxi, a caminho do aeroporto de Confins, eu olhava o para-brisa ser castigado pelas gotas de água, enquanto o motorista reclamava do engarrafamento na linha verde. O som monótono do limpador de para-brisa me induzia a uma profunda reflexão sobre o que estava deixando para trás. Eu estava abandonando uma relação tóxica, um irmão que escolheu me deserdar emocionalmente em troca de um sobrenome pomposo e cliques em redes sociais. Quando finalmente cheguei ao terminal de embarque, o cheiro de querosene de aviação e o burburinho de pessoas correndo com malas de rodinhas me trouxeram uma sensação inédita de aventura e libertação. Ao fazer o check-in e passar pela segurança, olhei para o bilhete em minhas mãos. O voo decolaria rumo à capital francesa em poucas horas. Meu celular vibrou no bolso do casaco. Era uma mensagem automática do grupo de casamento da família, onde Letícia postava fotos dos preparativos finais no buffet de luxo em Nova Lima. Bloqueei o número de ambos e desliguei o aparelho. Naquela semana, o mundo de Otávio deixaria de existir para mim. A viagem foi longa, mas o cansaço desapareceu assim que o avião pousou em solo europeu. O outono em Paris era gelado e elegante. Um contraste brutal com o calor sufocante que eu havia deixado em Minas Gerais. O vento frio batia no meu rosto enquanto eu caminhava pelas ruas de paralelepípedos, sentindo o aroma de croissants assados saindo das pequenas padarias de esquina. Eu estava hospedada em um hotel charmoso no Quartier Latin. Pela primeira vez em meses, meu peito não estava apertado pela ansiedade ou pela tristeza. Eu me sentia viva, dona do meu próprio nariz e do meu próprio corpo, sem precisar me encaixar em moldes ou padrões de ninguém. Enquanto eu tomava um café quente olhando o movimento da rua através da vidraça de um bistrô, meu relógio marcava o início da noite de sábado no Brasil. Era o horário exato em que os convidados estariam se reunindo no salão de festas requintado para celebrar a união de Otávio e Letícia. Imaginei a decoração impecável, as taças de cristal brilhando sob as luzes dos lustres e as conversas superficiais da alta sociedade local. Otávio certamente estaria desfilando seu sorriso ensaiado, aliviado por não ter a presença da irmã, imperfeita, para estragar a harmonia visual das suas fotografias. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, o veículo da empresa de entregas expressas estava estacionando nos fundos do salão. O envelope pesado que eu havia preparado com tanto esmero estava prestes a entrar pelas portas principais, carregando uma verdade inconveniente que nenhuma maquiagem de alta cobertura seria capaz de esconder. O espetáculo de Otávio estava prestes a começar, mas o ato principal seria conduzido pelas minhas memórias. O salão do buffet de luxo em Nova Lima estava impecável, exatamente como a mente obsessiva de Letícia havia planejado. O aroma de lírios frescos misturava-se ao perfume importado dos convidados da alta sociedade, que conversavam em tons baixos e polidos, embalados pelo som suave de um quarteto de cordas. Otávio desfilava entre as mesas redondas, cobertas por toalhas de linho egípcio, segurando uma taça de espumante de marca cara. Seu terno sob medida, comprado com o dinheiro que ele tanto lutava para fingir que sempre teve, parecia lhe dar a postura de um herdeiro legítimo. Tudo era perfeito, intocável. Foi no início do serviço de jantar, quando os garçons começavam a servir as entradas finas, que o cerimonialista do evento aproximou-se discretamente da mesa principal dos noivos. Ele carregava uma bandeja de prata, onde repousava o envelope pardo, pesado e lacrado com fita adesiva escura. O contraste daquele pacote rústico com o brilho dos talheres de prata chamou a atenção imediata dos convidados mais próximos. "Com licença, Dr. Otávio." O cerimonialista falou em tom baixo, inclinando-se respeitosamente. Uma entrega expressa acabou de chegar com uma recomendação de urgência absoluta. O remetente especificou que se trata do presente de honra de sua irmã, Cecília, só que deveria ser aberto agora, antes dos discursos formais. Letícia franziu o senho, endireitando a postura na cadeira estofada. O brilho dos seus brincos de diamante pareceu faiscar sob a luz do lustre de cristal. Ela olhou para Otávio com desdém, sem se importar em disfarçar a irritação. Sua irmã? Aquela que nem sequer teve a decência de aparecer ou de nos enviar a cota da lua de mel? O que ela mandou em um envelope tão horroroso? Otávio, por favor, mande guardar isso na sala de apoio. Está quebrando a harmonia da mesa. Calma, meu amor, Otávio respondeu, embora o suor frio já começasse a brotar na base do seu pescoço. Ele reconheceu a caligrafia firme no papel. Cecília sempre foi excêntrica. Se ela mandou algo com tanta urgência, talvez tenha se arrependido e enviado o comprovante da doação em dinheiro, ou quem sabe alguma joia de família. Deixe-me ver.
Movido pelo orgulho e pelo desejo de provar aos sogros que sua família também possuía posses e dignidade, Otávio pegou o envelope. A curiosidade e a vaidade dos convidados ao redor criaram um silêncio repentino. As pessoas esticaram os pescoços, curiosas para ver a generosidade da irmã ausente. Otávio rasgou o lacre com firmeza, esperando encontrar um documento bancário ou uma carta de desculpas submissa. O que saiu de dentro do envelope, no entanto, fez o sorriso do meu irmão congelar instantaneamente. Não havia dinheiro, muito menos uma carta de reconciliação. Em vez disso, uma pilha de cópias de documentos contábeis, extratos bancários antigos e auditorias fiscais internas da antiga empresa de representação comercial do nosso falecido pai desabou sobre a toalha branca. Junto com a papelada, havia um pendrive preto e uma folha de papel com letras garrafais. A mãe de Didier, Letícia, uma mulher de postura rígida e olhares julgadores, aproximou-se e leu em voz alta a frase que encabeçava os papéis, antes que Otávio pudesse escondê-los. Para o noivo que exige pureza estética e doações caras. Aqui estão os comprovantes reais de como você esvaziou as contas da empresa do nosso pai, deixando dívidas trabalhistas para a nossa família pagar, enquanto você comprava o seu primeiro carro de luxo para impressionar a alta sociedade. A voz da mulher ecoou pela mesa, atraindo os olhares chocados dos padrinhos. O rosto de Otávio perdeu completamente a cor, assumindo um tom cinzento sob as luzes quentes do salão. Seus dedos começaram a tremer violentamente, espalhando as folhas de papel que detalhavam, linha por linha, as fraudes financeiras e os desvios que ele havia cometido anos atrás. Ele havia apagado os arquivos dos computadores originais e jurava que eu jamais guardaria os backups físicos. Aqueles papéis provavam que o jovem empresário brilhante e herdeiro de sucesso era, na verdade, um homem que havia dado um golpe na própria família para financiar sua entrada no círculo social de Letícia. "O que é isso, Otávio?" Letícia perguntou, a voz subindo uma oitava, perdendo toda a pose refinada. "Que palhaçada é essa? Esses documentos são reais? Você roubou a sua própria família para pagar de rico no nosso namoro?" "Não. Amor, escuta, isso é mentira da Cecília. Ela é invejosa, quer destruir o nosso dia." Otávio gaguejava, tentando juntar os papéis desesperadamente. Mas o estrago já estava feito. Alguns convidados já haviam pegado folhas dispersas, cochichando horrorizados com os valores e as fraudes evidentes. O pai de Letícia, um empresário influente na região de Belo Horizonte, levantou-se da mesa com o semblante fechado. Ele pegou uma das cópias dos extratos contábeis assinados e analisou com o olhar clínico de quem conhecia o mercado. O silêncio no salão agora era sepulcral. O quarteto de cordas havia parado de tocar diante do início da discussão generalizada na mesa principal. "Isso aqui não é mentiras, Otávio. Tem o carimbo da junta comercial e a sua assinatura da época." O homem falou, a voz grave e fria como gelo. "Você nos disse que tinha vendido sua parte na sociedade por milhões. Você mentiu para mim. Minha filha casou-se com um golpista familiar." A discussão explodiu. Letícia começou a chorar de soluçar, não por tristeza, mas pela humilhação pública de ter seu casamento perfeito manchado diante de toda a sua rede de contatos. Otávio tentava se justificar, mas suas mentiras desmoronavam a cada nova pergunta. Os convidados, constrangidos, começaram a se levantar e a pedir seus carros no valet, transformando a festa do ano em um desastre corporativo e familiar. Enquanto o caos se instalava no salão em Nova Lima, eu estava a milhares de quilômetros de distância. No meu quarto de hotel em Paris, o som das notificações do celular que eu havia acabado de ligar começou a soar sem parar. Eram mensagens de parentes distantes, fotos do escândalo e áudios desesperados de Otávio. Eu não ouvi nenhum deles. Apenas deletei as mensagens uma a uma. Olhei pela janela e vi as luzes da Torre Eiffel brilhando na noite parisiense. O ar estava frio, mas meu coração estava quente e leve. Eu havia enfrentado a dor da rejeição, superado a humilhação das 5 exigências e, com a verdade, desmascarado o homem que me desonrou. Eu não precisei gritar ou implorar por respeito. A própria realidade se encarregou de colocar cada um em seu devido lugar. A minha nova vida estava apenas começando. 2 anos se passaram desde aquela noite caótica em Nova Lima. O outono europeu que me acolheu no momento mais crítico da minha vida deu lugar a uma trajetória sólida e independente. Eu decidi ficar em Paris por mais tempo do que planejara inicialmente, usando as minhas economias e, posteriormente, a minha qualificação técnica para conseguir uma vaga remota em uma multinacional de auditoria. Hoje, o meu cotidiano não é mais ditado pela ansiedade de tentar agradar a uma família e só se importava com fachadas e aparências. O vento da tarde parisiense batia na janela do meu novo apartamento, trazendo o som distante dos artistas de rua tocando acordeon perto da Praça da Bastilha.
O cheiro de café expresso fresco e torrada com manteiga preenchia o ambiente, que era decorado de forma simples, mas com peças que eu mesma escolhi e que refletiam quem eu realmente era. Minha cicatriz no braço esquerdo, aquela que meu irmão tanto queria esconder sob quilos de maquiagem pesada, agora ficava exposta com orgulho enquanto eu digitava nos meus relatórios. Ela era o símbolo da minha sobrevivência, da minha força, e nenhuma convenção social mesquinha voltaria a me fazer sentir vergonha dela. Certa manhã, enquanto revisava alguns arquivos digitais, recebi um e-mail de um remetente que eu não via há muito tempo. Era uma mensagem curta de Letícia. Meu coração deu uma leve batida desalinhada, mas a curiosidade me fez abrir o texto. O tom arrogante de outrora havia desaparecido por completo, dando lugar a uma polidez quase constrangida. Ela me informava, de forma puramente factual, que o casamento com Otávio durou apenas 6 meses após o escândalo. A revelação pública dos desvios financeiros dele destruiu a confiança dos pais dela e minou a reputação que ele tanto tentou forjar. O divórcio foi rápido, litigioso e implacável. Otávio acabou perdendo o pouco que tinha em processos de separação e ressarcimentos contábeis forçados, além de ter o nome manchado no mercado empresarial da capital mineira. Fechei o e-mail devagar. Não senti alegria genuína com a desgraça dele, mas sim uma profunda sensação de justiça e de encerramento. O castigo de Otávio não foi fruto de uma maldade minha, mas sim o resultado direto das suas próprias escolhas desonestas. Ele plantou mentiras e colheu a solidão do próprio fracasso. Naquela mesma semana, Camila, minha amiga leal que permaneceu ao meu lado durante todo o processo de transição no Brasil, veio me visitar de férias. O reencontro no aeroporto foi repleto de abraços apertados e lágrimas de felicidade. Nós caminhamos durante horas pelas margens do rio Sena, rindo e conversando sobre como a vida dá voltas inacreditáveis. O sol de fim de tarde dourava a arquitetura histórica da cidade, criando um cenário que parecia saído de um filme. "Cecília, você está radiante", disse Camila, enquanto nos sentávamos em um pequeno bistrô para jantar. O garçom serviu 2 taças de vinho tinto e o aroma da comida boa flutuava no ar. Olhar para você agora e lembrar daquela noite em que você recebeu aquela lista absurda de exigências contidas naquele arquivo PDF me dá um orgulho imenso. Você não se curvou, você se levantou. Eu precisei daquele empurrão, por mais doloroso que tenha sido, respondi, segurando a taça e olhando para o reflexo das luzes nas águas do rio. Se o Otávio não tivesse sido tão cruel, talvez eu ainda estivesse lá, tentando me moldar para caber nas expectativas de pessoas que nunca me amaram de verdade. A vingança não foi apenas expor a verdade sobre ele no buffet de luxo. A verdadeira vingança foi eu ter me tornado completamente feliz e realizada longe de toda aquela toxicidade. Com certeza, ele queria te diminuir para parecer maior e acabou ficando minúsculo diante da própria arrogância. Camila brindou comigo, o som do cristal batendo suavemente, selando um pacto de amizade e superação que duraria a vida inteira. E o que você planeja fazer agora? Vai voltar para o Brasil algum dia? Eu vou para o Brasil apenas para visitar as pessoas que realmente importam. Como você, afirmei com um sorriso sincero. Meu lar agora é onde eu me sinto respeitada e valorizada pelo que sou. As 5 exigências dele se transformaram na minha carta de alforria. Eu mudei de país, mudei de perspectiva e recuperei a minha dignidade em euros e em paz de espírito. Quando a Bicentos anos, noite caiu sobre Paris e a iluminação pública começou a se acender, refletindo nas calçadas limpas após uma chuva leve. Eu soube que a história estava finalmente concluída. Os laços de sangue podem ser importantes, mas o respeito próprio é o único vínculo que nunca podemos nos dar ao luxo de quebrar. Eu enviei um presente de casamento que destruiu uma mentira, mas ganhei em troca uma vida inteira de verdades e conquistas reais.